No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. É o dia mais importante do ano para os cristãos, porque celebramos um acontecimento pessoa. Na fé, ato e pessoa, em Cristo não se distingue. Eu sou a ressurreição. Nós não podemos dizer isso, porque somos criaturas. Reparem como diz São Paulo, no início da segunda leitura de hoje: se ressuscitastes com Cristo. Mas Jesus disse no capítulo 14 de São João: eu sou a ressurreição. A mesma frase no capítulo 11 do Evangelho segundo João, no episódio de Lázaro: eu sou a ressurreição. Celebramos hoje um fato que é uma pessoa. É o ponto de partida da nossa fé. É a fonte e também a meta de toda a nossa razão de ser cristãos. Porque Jesus ressuscitou. A ressurreição é a síntese de toda a Bíblia, de toda a nossa fé. Se pudermos sintetizar para quem não é cristão em uma única palavra: você é cristão por causa de quê? Da ressurreição. Tudo, porém, que diz respeito à ressurreição não pode ser compreendido senão a partir de uma pessoa: Jesus. Mas entre Jesus e nós decorreram 2000 anos. Dom José: eu creio na ressurreição, mas eu queria que nessa homilia, no dia mais importante do ano, o Senhor me ajudasse a compreender os instrumentos da fé, as mediações da fé,
as fontes da fé, para que eu saia daqui mais crente, mais convicto desta realidade que não foi vista por ninguém e não pode ser provada pela ciência, mas eu creio. Vocês repararam como transcorreu num clima de naturalidade, sem dúvida alguma também com espanto, com estupor, as primeiras reações diante do túmulo vazio. O relato é muito sóbrio. Maria Madalena vai ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Ela, nesse relato, não vê Jesus. Em outros evangelhos, existe um diálogo de Jesus com os primeiros contemplados, as primeiras testemunhas da ressurreição. Ela sai correndo e vai encontrar Pedro e outro discípulo, o que Jesus amava. O discípulo que Jesus amava era João, quem está escrevendo esse texto. Pedro e João. A preocupação de Maria, a referência de Maria é a liderança da igreja. Maria não conta a ninguém, Maria Madalena, senão aquele que recebeu de Jesus as chaves do reino dos céus. Ela não se considera digna de ser a primeira protagonista, a primeira anunciadora perante os demais. Vai à autoridade da igreja. Mas reparem que ela não diz que Jesus ressuscitou. A frase dela é: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. A interpretação que ela dá é que se tratou de um roubo de um cadáver. Curioso. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. O texto não diz que São Pedro a chamou de desvairada, se bem que no evangelho da vigília de ontem, a vigília pascal, trata-se de um desvario. Os apóstolos pensavam que estavam diante de mulheres desvairadas, mas aqui não, ela registra que desapareceu o corpo. Os dois corriam juntos. Isso tem um significado teológico profundo. Pedro é a autoridade, o outro apóstolo é também a autoridade. Os dois correm juntos. A tradição da igreja vê em São Pedro a hierarquia da igreja, e em São João vê o carisma, o Espírito Santo que suscita em todos os fiéis prodígios, potencialidades, capacidades, se bem que a hierarquia também é um carisma. Os dois correm juntos, mas o outro discípulo, São João, corre mais depressa que Pedro e chega primeiro ao túmulo. Pedro é a hierarquia. São João, que é apóstolo, aqui está no lugar da igreja que, movida pelo Espírito, caminha à frente da hierarquia. Vocês já repararam quando o Espírito Santo suscita na igreja novas modalidades de vivência, de seguimento do Evangelho? A hierarquia só depois aprova, só depois legitima. No começo ela acompanha de perto para evitar desvios, para evitar abusos, para evitar cismas, para evitar heresias. Assim foi, por exemplo, com São Francisco de Assis. O Papa só tomou conhecimento dessa nova maneira de viver o Evangelho muitos anos depois de Francisco em Assis já ter iniciado esse tipo de vida com seus irmãos pobres. Mas chegou um dia que ele precisou ir a Roma para pedir autorização ao Papa. Pois bem, estamos aqui diante de algo que muito nos toca, os dois correndo em direção ao túmulo vazio. Se São João corre na frente de Pedro, São João não entra no túmulo. Olhando para dentro, São João viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Ele esperou São Pedro chegar.
Isso tem um significado para nós. João percebe primeiro, mas ele não ousa adentrar no recinto, respeitando a hierarquia, respeitando o princípio da autoridade. Chega Pedro, que vinha correndo atrás, e entra no túmulo. Agora vem um detalhe curioso, que talvez nos ajude a compreender o momento exato da ressurreição de Jesus. A Sagrada Símbole, também chamada de um véu que cobriu o corpo de Jesus, que segundo a tradição se encontra em Turim, na Itália, o Santo Sudário. Ele é uma peça paradigmática. Houve quem contestasse a autoridade e até a origem do próprio Santo Sudário, dizendo que seria uma peça forjada, uma peça inventada na Idade Média para despertar o interesse, para causar impacto nas pessoas incrédulas, para que elas acabassem acreditando naquilo que na Bíblia é uma farsa. De fato, segundo esses inimigos da igreja, Jesus não ressuscitou, logo esse tecido seria uma farsa. Foi feito um teste de carbono 14. Descobriu-se que o tecido que foi tirado para análise teria sido confeccionado no século XIII. Novos testes foram feitos, dessa vez com cientistas pagãos, sempre a contraprova. Hoje ninguém ousa mais fazer um exame e ficar com ele. Exame de HIV, fulano fez e deu positivo. Não se desespere, tire a contraprova em outro laboratório e de preferência no terceiro, antes de entrar em desespero. Pois bem, foi feita a contraprova, só que na contraprova agora são pedaços do tecido, do meio do tecido. E a surpresa é que se tratava de um tecido confeccionado na Palestina na década do ano 30 da era cristã. O que tem nesse tecido? Nada, é um tecido. Só que quem olha para ele a olho nu não enxerga nada. Mas tirando-se uma fotografia, no negativo da fotografia se vê a imagem de um homem de 1,75 m mais ou menos. Pois bem, o Evangelho de hoje trata dessa peça. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco de radioatividade, vamos falar um pouco de energia nuclear, para nós compreendermos o versículo que vamos citar agora com essa peça emblemática. Ninguém é obrigado a acreditar que essa peça que está em Turim, na Itália, foi a peça que cobriu o corpo sem vida de Jesus. Muito bem. O que foi que São Pedro viu quando entrou no túmulo? As faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com faixas, enrolado num lugar à parte. Ora, parece que a hora exata da ressurreição aconteceu no túmulo, e que o corpo sem vida, no momento em que adquiriu vida, nosso Senhor pegou a peça que cobria o seu rosto, o seu corpo, a parte de cima, e enrolou no lugar à parte. Agora vamos à impressionante constatação das pessoas que investigaram a peça na segunda contraprova do Santo Sudário. Como explicar que a imagem de um homem esteja impregnada num tecido, como um tecido que é da década de 30 do primeiro século? Naquele tempo não havia nenhuma tecnologia capaz de impregnar uma imagem num tecido. Os cientistas explicam: o momento exato da ressurreição foi marcado por uma transformação de um corpo sem vida para um corpo com vida. Só que esta transformação, no momento exato, teria sido marcada por uma radioatividade
foi capaz de deixar a imagem que só seria percebida muitos séculos depois, quando a tecnologia se tornaria capaz de descobrir com o negativo de uma fotografia o que é que está impregnado naquele tecido. Quem já foi a Nagasaki? Quem já foi a Hiroshima, no Japão, e tomou o cuidado de ir no Museu da Bomba, porque foram 2 cidades destruídas pela bomba atômica, uma no dia 6 de agosto e outra 3 dias depois, no dia 9 de agosto, percebe coisas curiosíssimas. Uma delas, no momento em que a bomba explodiu, e ela não explodiu no chão, ela explodiu a alguns metros acima, para que a tragédia, a devastação fosse maior. É a tática horrorosa que o homem é capaz de fazer. Hoje não se faz mais bomba atômica, porque é uma bomba que causa pouco estrago. O homem não pratica mais isso, é bomba de hidrogênio, bomba disso, bomba daquilo outro. Pois bem, quem chega lá no museu percebe que nas paredes que restaram existem imagens de pessoas que passavam por perto. Elas foram dizimadas, mas o brilho, a intensidade, o calor foi tão grande que ficou como que um semblante da pessoa na parede. Ou seja, ela foi varrida, ela se transformou em pó, mas o pó da pessoa ficou impregnado. A radioatividade deixou cravado na parede, nas paredes, o semblante, a silhueta das pessoas. Amados, Jesus não quis ninguém na hora da sua ressurreição perto dele. Quis apenas revelar-se paulatinamente àqueles que foram chamados na Bíblia de testemunhas da ressurreição. São Pedro é um deles. Esse mesmo São Pedro que vai ao túmulo descreve a primeira leitura de hoje. Reparem em Atos capítulo 10. Primeiro, ele começa a fazer uma síntese da vida pública de Jesus. Vocês sabem o que aconteceu na Galiléia, depois do batismo pregado por João. Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo e poder, andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Até aqui, São Pedro diz o que todo mundo viu. Agora, ele vai falar na condição de testemunha qualificada da ressurreição. Nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. Mas isso para nós é carregado de significado. Creio na ressurreição porque os nossos irmãos na fé da primeira hora, a começar pelos apóstolos, foram agraciados com as aparições do ressuscitado. Eles não viram a ressurreição, mas por terem contemplado o Cristo ressuscitado, se tornaram testemunhas da ressurreição. Santo Agostinho, por causa disso, diz uma frase que para nós é extremamente importante, e mais, até para os protestantes ela é importante. Se os protestantes acreditam que Jesus ressuscitou, agradeçam a Igreja Católica. O protestantismo só surgiu no século XVI. Quem disse que Jesus ressuscitou? A Igreja, a Santa Igreja, a Igreja dos Papas, a Igreja de Pedro, o primeiro Papa. A frase de Agostinho é confero, Evangelio non credere, nisi me, Ecclesiae Catholicae, auctoritas promoveret. Eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica, a autoridade de Pedro, de João, de Tiago, de Mateus,
de todos os apóstolos, de todos os discípulos, a autoridade de Maria Madalena, a autoridade da igreja inteira. E isso foi pregado, isso foi atestado, isso foi proclamado. Diz ainda a primeira leitura de hoje, essa frase é a mais importante da primeira leitura de hoje, vou lê-la agora. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. A testemunha da ressurreição tem essa consciência. Se Jesus me apareceu, é porque Ele pede, Ele deseja que eu leve essa notícia aos demais. Eu sou testemunha do que os outros viram, e os outros são testemunhas daqueles que os precederam, viram, souberam, receberam, pregaram. Pronto. Nada demais quando alguém diz: eu creio no que eles creram, eu creio no que os outros pregaram. Mas você não foi testemunha. Domingo que vem vamos tratar dessa situação. São Tomé, o segundo domingo da Páscoa, é o Evangelho de São Tomé. 8 dias depois, estavam reunidos e Tomé disse: olha, eu não acredito. 8 dias depois, Jesus aparece. São Tomé está com eles e Jesus diz: não seja incrédulo, mas homem de fé. Qual foi o problema de Tomé? Ele ouviu dos apóstolos: nós vimos o Senhor. Para ele foi um problema ele não ter estado lá na hora da aparição. Para nós, portanto, isso é um recado claríssimo. Eu nunca vi Jesus, não sei qual a cor dos seus olhos, mas sei que ele veio à terra, porque a igreja disse. Amo Jesus do mesmo jeito. A senhora que nunca foi em Israel, também não é necessário ter ido, nem precisa ir. Eu creio que Jesus, aquele que nasceu em Belém de Judá, viveu em Nazaré da Galileia, percorreu, como São Pedro descreveu isso, nas montanhas, nas colinas, nas cidades grandes, nas cidades pequenas, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, expulsando os demônios, fazendo o bem, pregando o reino, e no fim de sua vida por nós sofreu, morreu. Ele ressuscitou, porque a igreja disse isso. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Irmãos, celebramos hoje uma verdade ineludível. Verdade que porque Jesus não quis que houvesse nenhuma testemunha, ficou guardada de qualquer prerrogativa, de qualquer pretensão da ciência de tentar dar uma explicação para essa mensagem. Eu fico até pensando, se na hora em que Jesus ressuscitou tivesse alguém por perto, eu imagino as críticas que não surgiriam em cima destes, desvairado, doido, vadio e assim por diante. Já disseram da igreja, porque eles anunciaram que viram Jesus ressuscitado, quanto mais se eles estivessem na hora. Convém que tenha sido assim. Jesus, na sua infinita sabedoria, já prevendo exatamente isto. Vocês que são as primeiras testemunhas, sim, eu apareço a alguns de vocês, e algumas vezes, mas eu ressuscitei por todos, e as gerações que vão vir após vocês acreditarão no que vocês disserem, e aqueles que ouvirem vocês de viva voz pregarão para os demais, e assim sucessivamente. Por isso alegre-se a senhora que no berço da sua família ouviu sua mãe dizer: Jesus é nosso Salvador. Faça o sinal da cruz, meu filho. As primeiras orações não foi nenhuma alienação. Ela transmitiu para as gerações sucessivas o que ela recebeu das gerações anteriores. Estamos então, amados, absolutamente seguros de uma verdade que é a mais categórica, a mais encantadora, a mais solene, a mais bonita, a mais confortadora de todas as realidades da face da terra: a ressurreição de nosso Senhor. Agora vamos confrontar esse dado com o que temos ainda pela frente. Já sabemos que a vida venceu a morte, como rezamos na sequência. A vida enfrenta a morte. O rei da vida cativo é morto, mas reina vivo.
sabemos que vamos ressuscitar, que a morte já não é mais a última realidade, mas a penúltima, deixou de ser ponto final para ser uma ocasião, uma condição de possibilidade para entrarmos na glória, com as palavras de Jesus, que com a ressurreição adquirem para nós um sentido novíssimo, encantador, fascinante. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, não fora assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e quando ele estiver preparado, voltarei, e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu esteja, vós estejais também. Eu vou emitir uma posição muito pessoal do que acontece na hora da morte de quem está na presença de Jesus. Eu posso estar equivocado, mas por causa dessas palavras de João capítulo 14, porque Jesus não deixa cair por terra suas palavras, eu acredito que o desfecho na hora da morte de alguém que está em Jesus, e mais do que nunca professa: creio em ti, creio no teu poder, creio no teu amor, creio que estarei contigo muito em breve. Eu acredito que os últimos instantes da vida de uma pessoa que morre em santidade são instantes de uma experiência de Jesus única na vida. Acredito até que elas veem nosso Senhor como que a estender as suas mãos. Chegou a hora, eu vim buscar você. Nós respeitamos aqueles que dizem que já passaram pela morte e voltaram e viram um jardim bonito, cheio de borboletas, cheio disso, e um campo e muita gente vestida de branco. Essa não é a nossa fé. Na Bíblia não encontra nada de jardim. Respeitamos quem acredita nisso. Se existe alguém que vem nos buscar, é Jesus. Quando eu estiver preparado o lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu esteja, vós estejais também. É o próprio Jesus que vem, e imagino que vem com um sorriso divino. Acredito também que vem acompanhado de sua Santíssima Mãe. Você, filho querido, que tanto sofreu e não me traiu, e foi fiel a mim até o fim. Você que acreditou na minha palavra, quem perseverar até o fim será salvo. Você que nas suas agonias, nas suas dores, jamais questionou essa verdade, que é a certeza, a segurança de todo cristão. Agora você vai experimentar, e aqui eu cito frases do apóstolo Paulo na 1 aos Coríntios, capítulos 1 e 2. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Acredito que se trata de um diálogo maravilhoso. Jesus tomando nos seus braços e levando a alma santa para o céu, ou, se necessário ainda, para ser purificada na outra vida pelo próprio amor de Jesus, naquilo que a igreja chama de purificação final ou purgatório. Talvez seja por causa disso que se compreende por que determinadas pessoas, deixando a vida, esta vida terrena, deixam-na tão serenas, tão em paz. Estariam elas vendo alguma coisa tão fascinante que de certa forma levaram estas pessoas a dizer: a vida aqui na terra não tem mais sentido. O que eu estou vendo agora, eu estou vendo Jesus, é o próprio ressuscitado, eu quero estar com Ele. Talvez elas nem falem. Algumas até confortam os que estão chorando, confortam os que estão ali aflitos. Mamãe vai morrer, etc. A mãe que está partindo, confortando os filhos, tranquilizando os filhos, como a dizer: eu vou para a casa do Pai, eu vou para os braços de Jesus, eu vou estar com Jesus, eu vou para sempre permanecer com Jesus. Deixem-me partir, não se aflijam, não se angustiem. Bem, atenção, aqui é uma opinião pessoal de uma pessoa tão limitada intelectualmente, que é o bispo, mas por causa das palavras de Jesus, do ressuscitado, acredito piamente que o desfecho de quem está com Jesus é um desfecho
de uma alegria, de um gozo que a própria morte não vai causar nenhuma dor para ele. Porém, é sempre uma opinião. Mas enquanto a morte não chega, para concluirmos a homilia, tenho um conforto para todos os que ainda têm pela frente a dor, a aflição, as perturbações da vida, os dramas existenciais, de relacionamento, de problemas de dívidas, etc. O que a ressurreição provoca no meu coração, eu que estou enfrentando tantos dramas e ainda tenho pela frente tantas estações da via sacra que é a minha vida. São Paulo responde na segunda leitura de hoje: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Vós morrestes, e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Dom José, o que é coisa celeste e o que é coisa terrestre? Celeste e terrestre não significa bens materiais e bens imateriais. Coisas celestes são aquelas que estão no coração de Cristo, que está sentado à direita do Pai. Aspirar às coisas celestes é desejar o que Deus quer para mim. Eu quero viver nesta terra de acordo com o coração do ressuscitado. No seu corpo glorioso, a minha humanidade já foi entronizada na glória. Todavia, ainda deve decorrer uma parte do sofrimento que Deus permitiu, Deus reservou para mim nesta vida. E eu o assumo, e eu o enfrento, buscando sempre no cumprimento do meu dever, na realização de cada tarefa que Deus permite que eu realize como pai, como padre, como funcionário, como cristão, como catequista, enfim, aspirando sempre às coisas celestes. Deus quer que onde eu estou, no cumprimento do meu dever, eu o faça segundo a vontade de Cristo, segundo a obediência ao ressuscitado. É assim, amados, que o sofrimento adquire não o tamanho que aqueles que não creem na ressurreição costumam reputar a eles. Desespero, sabe o que é? Sabem quando começa o desespero na vida? Quando a gente superestima o mal e subestima a força da ressurreição. Jesus disse em João 16:33: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Venceu passando por cada sofrimento inominável. Aliás, a Semana Santa sintetizou, compendiou as dores de Jesus, que foram muito mais do que aquelas dos dias que antecederam a morte. Foram dores já desde a sua concepção, fugindo para o Egito, rejeitado, incompreendido durante sua vida pública e assim por diante. Terminou a homilia do dia mais importante do ano. Desejo que retorneis para a vossa casa cheios de júbilo, porque o mal foi derrotado pela ressurreição de Jesus. Porque o demônio que nos mantinha cativo foi obrigado a nos libertar, porque Jesus pagou o alto preço do nosso resgate, o seu sangue precioso, sangue que derramado possibilitou o cancelamento dos nossos pecados. E com a ressurreição, a última, a mais terrível das inimigas da natureza humana, foi definitivamente derrotada. Ainda atravessaremos esse portal, esse umbral terrível chamado morte. Porém, com Jesus, nunca, jamais a morte se transformará em ocasião de desespero, porque o cristão que a cada dia se aproxima desse momento, pela fé na ressurreição, vai dizendo: deixarei esta terra para estar com o meu Senhor. O meu desejo é partir e estar com Cristo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.